Gêmeos, cheguei para a sua leitura, uma leitura intuitiva, atemporal, coletiva. Pegue para você somente aquilo que ressoar com o seu momento, com o seu repertório de vida. Se nada ressoar, está tudo bem. Dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal, que lá pode ter uma mensagem bem bacana para vocês, tá bem? Lembrando que o oráculo e o tarô, eles escolhem com quem eles querem se comunicar, e por aqui são muitas pessoas, são muitas energias. Então, pegue para você somente aquilo que te eleva, que te prospera, está bem? Já te convido a deixar o like, a dar o seu hypar. Isso ajuda demais o canal a crescer, a mensagem chegar a mais pessoas. E vamos lá, Gêmeos. Que venha a mensagem mais assertiva, a mensagem mais elevada, mais iluminada para o coletivo de Gêmeos. Mesa aberta para Gêmeos. O fogo, a materialização. Olha aqui. Impulso, criatividade e praticidade são as qualidades do elemento fogo. O ar, que é o elemento de Gêmeos, alimenta o fogo. E o fogo consome o ar. Tudo é uma questão de percepção, né? Do olhar, de que ângulo você está vendo a situação. Use sua ousadia, determinação e sensualidade para alcançar seus objetivos, mas controle sua ansiedade e mantenha-se em equilíbrio para não se tornar agressiva demais. Nem tudo é preto no branco, saiba aceitar as abstrações do cotidiano. Fundo do deck cristalino, empatia. Seja luz. Vibre energia pura e cristalina, procure transmutar seus pensamentos e sentimentos emanando as vibrações positivas que gostaria de receber. Amplifique o que é bom e não acredite que isso te tornará vulnerável. Saber demonstrar os sentimentos e lidar com eles é sinal de evolução. Tenha empatia com o outro e consigo mesmo, Gêmeos. Mensagem de abertura do oráculo tá super tranquila. Só ali a questão do fogo, da materialização, né? Levando em conta o elemento de vocês, que é o ar. O ar alimenta o fogo, mas o fogo consome o ar. Então, é uma questão de percepção do olhar que se tem para as situações. Vamos ver as energias iniciais. Peraí, Gêmeos, só um instante. Vamos lá. De onde vem essa energia? Um 7 de espadas. Escapar, tentativa de escapar, decepção, mentiras, trapaças, desonestidade. Inimigo se passando por amigo, ter desenvoltura, estratégia, flexibilidade. Expresso na carta planos que precisam ser revistos, mais coisas acontecendo além do que você vê. Momento inoportuno. O 7 de ar também fala de autossabotagem.
Fala de confusão, de dificuldade de se fazer escolhas, de tomar decisões por conta de estar fadigado. Vamos ver como está o geminiano tarô. Um 4 de água, um 4 de copas. Fala de apatia, de lamentação, de desapontamento, focando muito no passado, pensamentos negativos, alimentando ansiedade, frustrações, nostalgias, e faz com que você fique preso a uma situação e não veja as oportunidades que se apresentam no hoje, no presente. Expresso na carta perder uma oportunidade, descontentamento ou tédio. Abra os seus olhos para as possibilidades. O que precisa ser curado? Muitas cartas. 3. E olha, todas de terra, todas de pentáculos. Um 3, um 4 e um 10. Então, a cura está falando do material. E o material não é só dinheiro, o material também fala do corpo físico, enfim, tudo que é matéria. O 3 fala de aprender a trabalhar em equipe, aprender a compartilhar, aprender a delegar, aprendendo a aprender para poder crescer, para alcançar o sucesso. Fala de ter determinação através de um trabalho em equipe, para traçar metas, de fazer as coisas com qualidade, com atenção. Fala de um geminiano que já vem aqui de uma longa jornada. Olha aqui a jornada, os desafios, a transmutação de injustiças. Sabe por quê? Porque a montanha, ela fala tanto de bloqueio como de injustiças, e ali tem muita montanha, mas muita montanha. Desde os montes, né, os menores até as mais altas, falando de cura. Então, é um processo, e o que eu entendo aqui, porque olha, nós temos um 3, um 4 e um salto para o 10. Então, o que precisa ser curado foi a pergunta que foi feita para a energia de Gêmeos. O que precisa ser curado, questões relacionadas à matéria, a dinheiro. Então, aqui, e mais do que isso, né? O saber trabalhar em equipe, o saber delegar, o saber confiar. E para saber confiar, você tem que saber separar o joio do trigo. Não é confiar cegamente, mas também não é desconfiar de tudo e de todos. E aqui vem falando de uma jornada que não é curta, é uma longa jornada de desafios, de injustiças. Por que eu trago como injustiças? Porque tem muito lilás, tem muito violeta falando de transmutação, falando de resignação, falando de persistência, de perseverança. E aqui, ó, um processo de cura. E o geminiano que fez todo esse processo, ou seja, trabalhando a resiliência, buscando entendimento, buscando novamente, aprendendo a aprender, estudar, crescer, trabalhando duro aqui, buscando criatividade, enfim, ele alcança o reconhecimento público. Por quê? Porque aqui ele teve que dar um passo para frente, 2 para trás, mais um passo para frente, enfim. Ele soube ser resiliente diante do seu aprendizado e, ó, veio com um 4 de terra que fala de através dos aprendizados, da aplicação dos aprendizados, errando e acertando, aqui indo para um caminho de construir um caminho de abundância e de prosperidade. Ainda que se tenha, aqui ó, tá expresso na carta uma preocupação muito grande com relacionada à matéria. Por quê? Porque gato escaldado tem medo de água fria. Então aqui é um geminiano que teve que aprender a lidar
com questões de sociedade, com questões de como lidar com o dinheiro, trabalhar em equipe, confiar nas pessoas, não ser tão inocente diante de pessoas, de situações. E ao final, olha aqui, um 10 de terra, um 10 de pentáculos, que fala justamente da solidez, da riqueza que vem através de fundações sólidas, fala de independência, de liberdade, enfim, né? A família reunida, enfim, você se sentindo bem diante das pessoas. Então, é um processo aqui, é um processo de cura de aprendizado. Lindo, lindo mesmo. Porque começa, né, com essa questão aqui bastante delicada e sofrida, né, que envolve muito o mental, né? Se você, é aquela velha história, mente sã, corpo são. Se você tem dificuldades para fazer escolhas, tomar decisões, e aqui é resultado de um cansaço, de um processo, de uma situação que ocorreu aqui, que gerou esse cansaço, e aliado a isso, situações de mentira, de trapaça, de desonestidade. Então, quer dizer, as conexões realizadas aqui atrás te levou a esse resultado. E aqui, ó, é um processo como está o geminiano, olhando para trás, principalmente para suas emoções, ressignificando, é importante isso, ressignificar as portas de entradas de vulnerabilidade mental e emocional, colocar as coisas no lugar para poder aproveitar as oportunidades do hoje e curando essa questão. A gente não pode, né, esquecer que vivemos numa dinâmica aonde que tudo que se vai fazer precisa de dinheiro. Não se faz nada sem o dinheiro. E aqui vem falando expressamente isso, a necessidade de saber lidar com o dinheiro e tudo que envolve o dinheiro, que faz prosperar, que faz multiplicar, que faz ser abundante. Vamos ver quais as possibilidades. Um rei de fogo. Olha isso. E já tinha saído aqui, né, a materialização com o fogo. O rei de bastos, o bruxão do tarô, fala de liderança, fala de estar no comando, no seu lado luz, claro. Fala de ter determinação, de ter foco, de fazer as coisas cada vez mais buscando a independência. Sendo otimista, fala de renda aqui inesperada. Interessante porque o 10 de terra também fala dessa questão financeira inesperada. Que inesperada, não sei até que ponto, porque nada cai do céu. Vamos, né? Quem acompanha o canal sabe que eu prezo muito pela racionalidade. A gente sabe que existem as outras questões, né, de ocultismo e tudo mais, mas eu prezo muito pela racionalidade. Mas então aqui tá falando, talvez algo que você tenha dado como perdido, um dinheiro que talvez você emprestou, ou que você, enfim, alguém te deve, não querendo te pagar, enfim, alguma coisa nesse sentido. Enfim, fala de renda inesperado, até mesmo porque aqui está falando de oportunidades. Uma oportunidade que antes você não estava vislumbrando porque estava muito focado nas situações do passado, agora você conseguindo verdadeiramente enxergar e aproveitar para, né, contribuir para essa solidez material. Fala de realizações através da criatividade. Fundo do deck, uma rainha de ar, uma rainha de espadas, ou seja, o racional chegando na frente do emocional, fazendo os cortes necessários, levando em conta a sua escala de prioridades, o que é prioridade para você, justamente para que você possa tomar as decisões de maneira assertiva, de maneira racional e galgando, claro, o seu futuro próximo, né? Para não voltar mais nessa situação aqui que abre a sua leitura. Vamos lá? Isso só foram as energias iniciais. Vamos agora para a sua leitura aberta. Mas o que é a leitura aberta? O tarô traz o que neste momento precisa ser olhado com carinho, que precisa da atenção do geminiano.
Então, vamos lá. Se você quiser uma leitura particular, voltada para a sua energia, o link está no primeiro comentário fixado neste vídeo. O que temos para Gêmeos? Um 8 de espadas. A falsa sensação de estar preso, de estar presa, de estar restrita, de estar encurralada. E daí vem muito de encontro com o significado da autossabotagem que abre aqui, né, as energias, que é o 7. E olha que interessante, o 7 e o 8 de espadas. Falando de, por vezes aqui, o geminiano paralisado pelo medo, pelo terror. É como eu sempre falo, o naipe de espadas, o naipe de ar, é o mais sofrido. Porque aqui fala de sonhos. Só que são sonhos que foram quebrados. E são quebrados já no início do naipe. Porque tem-se com o as a novidade, com o 2 a parceria e com o 3 a traição. Então, quer dizer, é toda uma trajetória de muito sofrimento e que alimenta, né, dependendo do contexto do que aconteceu, essa questão de ter medo de se mover e se machucar novamente, de ficar paralisado pelo medo, pelo terror, dependendo da intensidade do que te feriu, que alimenta a ansiedade, a paralisia e faz com que, né, a pessoa fique sem esperança. Mas mais do que isso, esses significados são do seu lado, o significado genuíno da carta. Mas esse 8 de espadas também vem falando que você é livre, Gêmeos, livre para se curar, porque de fato você não está encurralado, é só a sua mente diante do seu repertório de vida condicionada a te manter nesse contexto. Então, não que você não tenha motivos para sentir medo, mas a ameaça real, ela não existe mais. Então, aqui vem falando que você é livre para se curar, que você é livre para criar a realidade de vida que você deseja ter. Mas é preciso, claro, trabalhar a questão mental. O 7 e o 8, naipe de espadas, ar relacionado ao mental. Está bem? Então, é como eu sempre falo, busque um psicólogo, alguém que tenha uma escutativa, que de verdade esteja comprometido em lhe auxiliar nesse processo de libertação. Entende? Porque aqui o que está te prendendo é a tua mente. Muito mais a tua mente do que os fatos no hoje. Entende? Os enamorados. Então, me parece que essa situação, por isso aqui o 4 de copas, que é o naipe, né? O 4 de copas, o 4 de água, o naipe de água e de copas fala das emoções. E por isso, então, pode estar relacionado aqui ao passado, não só da vida afetiva, né, das relações interpessoais afetivas, mas das relações interpessoais onde havia depositado muito sentimento, muita confiança. E por isso, então, essa questão aqui, entende? Porque daí o geminiano que ele é mais racional, os geminianos do primeiro decanato, eles são mais racionais, eles são mais pés no chão. Claro, salvo as exceções, salvo a questão de influência de planeta, de ascendente, enfim, modo geral, Gêmeos, são mais racionais. Então, é aquela história, por vezes o geminiano, em dado momento da vida, se permitiu ser mais emocional e agora ele volta ao seu status quo, né, querendo explicações, mapeando a sua mente para ver aonde ele errou. E até mesmo para poder seguir em frente e se libertar dessa situação. O que eu entendo aqui é de um geminiano, até o momento, me parece que está bem consciente da situação. É como se estivesse finalizando um ciclo. E por que eu estou dizendo isso? Por conta dessa rainha de espadas. Entende? Porque aqui já é o final do ciclo. O 10 é o final.
entende? E daí vem as cartas da corte. Tem uma carta aqui me chamando muito a atenção. Se fosse uma leitura particular, eu perguntaria ao consulente se ele desejaria ver o que está querendo se desvelar. Como aqui é uma leitura coletiva, eu faço às vezes e vamos ver quem é que está chamando a atenção aqui. Peraí, não é essa, é essa daqui. A carta do mago. Você está pronto, você tem os recursos ou a capacidade de manifestá-los, a vida é mágica. Então, tá vendo? E vem de encontro com essa questão do 8 de espadas, a falsa sensação de estar preso, de estar restrito. Você está pronto para seguir em frente, gêmeos. É uma questão de fazer ajustes. O que mais? Um as de ouros. De fato, tem um novo começo financeiro aqui. De verdade, acredito muito que a leitura possa estar falando de empresas familiares ou de empresa onde os sócios, um dos sócios pelo menos, depositava muita confiança, considerava o outro da família, enfim, ou até mesmo de relações familiares, de relações, enfim, onde envolve divórcio, coisa do tipo, e que impactou diretamente na questão financeira. E ó, tem um novo começo aqui, veio meio tombadinho, mas né, prevalece muito mais o significado no seu lado luz do que no bloqueio ou qualquer outra coisa do tipo. E vem, ó, sendo trazido pela espiritualidade, pela vida, pelo universo, enfim, no meio como melhor tiver afinidade. É uma carta que fala de prosperidade. Nomeando numa única palavra esse as de ouros, esse as de pentáculos, eu nomeio como prosperidade. Aqui fala de um novo começo financeiro, gêmeos, de novas oportunidades, seja um novo emprego, um novo negócio, um novo investimento, mas algo que genuinamente está disponível para você, para a prosperidade, para a segurança, para a estabilidade e a abundância. E está bem no centro da sua leitura, embaixo da coluna da carta da cura. E aqui virou um 10 de espadas, a finalização. Eu não falei que eu estava sentindo, intuindo que se tratava de uma finalização de ciclo? E mais do que isso, vamos lá. Vem embaixo de um rei de fogo. O rei de fogo, no seu, que eu falei que era o bruxão do tarô. O rei de fogo, no seu lado sombra, ele fala de mentiras, o que abriu a energia, que abriu aqui a sua leitura. Fala de mentiras, de desonestidade, de preconceitos, fala de uma pessoa enganosa ou desonesta, alguém que faz as coisas através de manipulação, de tráfico de influência e tudo mais, em busca de seu próprio benefício, de autopromoção. Rei de fogo, elemento fogo, estamos falando de Áries, Leão, Sagitário. Lembrando que Sagitário é o seu oposto e complementar. Vem aqui falando da finalização. Então, aqui, para essa leitura, para essa coluna, eu faço uma nova interpretação. Você pode estar lidando com pessoas dessa energia ou que tem forte essa energia. E aqui, ó, vem falando aquilo que eu já tinha comentado anteriormente do naipe de espadas. Alguém pelo qual você depositou muita confiança, porque para ser atingido, você não vira as costas de costas por um inimigo declarado, você vira de costas para quem você confia, porque você não espera dali vir qualquer coisa que venha te machucar, e no entanto veio. Fundo do deck, a carta da estrela, falando da cura. Gêmeos, é o recomeço. Vem falando de esperança. Ali atrás eu tinha falado de desesperança, né? E aqui, ó, o recomeço, fazendo os cortes, se colocando como prioridade, colocando aqui, né, os seus desejos, as suas necessidades como prioridades e defendendo, por quê? Porque aqui vem falando de a renovação da esperança, momento da renovação, do rejuvenescimento, abrindo mão das resistências, trazendo fluidez para a vida, para que você cada vez mais encontre a paz interior, a calmaria, a serenidade para poder seguir em frente, gêmeos. Vamos lá.
Vamos ver o que mais. Para o geminiano, tem uma energia muito forte de materialização desse novo. Muito, muito grande. A carta da estrela novamente caiu bem fora. Vou deixá-la ali. A sensação que eu tenho é que como se essa cura, porque como caiu bem fora, né? Deixa eu ver, pegou ali. Vou deixar ali onde ela caiu. E meio tombadinha. Ainda mais em específico nesse deck. É como mais coisas acontecendo além do que você vê. Então, me parece muito que essa energia, ou melhor, essa leitura, está falando do todo, de todas as pessoas envolvidas, até por conta da longa trajetória aqui, entende? Então, não é só uma cura relacionada a gêmeos, mas de todo o contexto, de todas as pessoas envolvidas, por mais que aqui, ó, teve perdas, o peixe faleceu, o peixe é o símbolo da multiplicação, da prosperidade, não é da abundância, e aqui, nitidamente, ele está morto. Então, quer dizer, depois de muito desgaste, lembra que eu falei ali, né, de uma questão que trouxe uma energia de fadiga, o equilíbrio para todo o contexto, para todas as pessoas envolvidas aqui. Tem intervenção divina, não tenho dúvidas disso. Uma situação aqui precisa voltar a ter equilíbrio. Caiu meio tombadinho, mas enfim, eu vou colocar aqui desta maneira, um 5 de pentáculos. É como se tivesse tido um movimento aqui para que, eu acredito, o geminiano ficasse na escassez, na vulnerabilidade. E, como eu sempre falo, são duas chaminés aqui. Então, o geminiano que é como se tivesse aberto mão das suas defesas em nome do amor. A chaminé, ainda mais ativa desse jeito, eu faço a leitura como alguém que transborda em amor. E talvez por ter fechado os olhos para essa situação aqui, ficou ó, na escassez, na vulnerabilidade, abusaram aqui do amor, da inocência, enfim. E não foi só o geminiano, né? Porque aqui a gente tem pessoas que dentro da nossa sociedade atual são pessoas que devem sempre ser colocadas em situação de proteção, uma figura feminina, uma criança e um animal. Então, quer dizer, ainda mais aqui debaixo de um 7 de espadas, algo premeditado, algo feito por querer, não foi feito na inocência, eu não sabia, sabia sim. Então, as cartas até o momento, Gêmeos, vem falando justamente que é hora de virar a página, é hora de seguir em frente. E, novamente, o universo, a espiritualidade, a vida, Deus, enfim, está contribuindo com você para esse processo, porque não foi só uma questão de minar mentalmente, de trazer dificuldades para um cansaço mental. Também tem uma questão de emocional e principalmente financeiro, e a gente não faz nada sem dinheiro. Por isso que eu tô falando que tem fortemente aqui intervenção divina, porque realmente é preciso colocar em equilíbrio não só Gêmeos, mas todo o contexto, até mesmo a pessoa ou as pessoas, porque eu acredito que sejam as pessoas, tem muita gente envolvida aqui, aquela chamada de consciência, entende? Vamos ver o que mais. Um pajem de espadas e caiu bem ali, eu não quero mexer. E não vou mexer. Interessante, porque o pajem de espadas, dentre os seus significados, fala de alguém calculista. Sim, alguém calculista, despreocupado com o sentimento dos outros, alguém que realmente fez um planejamento para a destruição.
E olha que interessante, né? É alguém que tem potenciais para ser ou deveria ser uma pessoa muito diferente de como se apresenta, mas o egoísmo, como que se diz? Nossa, me fugiu aqui a palavra. Não é a pessoa, a ganância, o egoísmo, a ganância, o querer prender, porque o que eu sinto aqui é que essa pessoa aqui tem uma questão psíquica muito pueril. O que significa isso? É uma pessoa que ela não tem muita estrutura psíquica para lidar com situações de rejeição e de frustração. E a partir do momento, pelo que eu estou entendendo aqui, algo saiu do controle dela, ela agiu dessa maneira de, então, se eu não posso ter, eu destruo. Uma pena. Uma pena, porque, ó, instrumentos aqui para crescer e evoluir, essa questão, essa pessoa tinha, mas ela preferiu ir pelo caminho mais fácil. Só que ela se esquece que toda ação tem uma reação. Vamos ver o que mais? Olha isso, que lindo! Uma rainha de copas é o recomeço. Olha aqui, essa rainha de copas, ela é extremamente abundante nesse deck. Por quê? Porque se não bastasse os peixes estarem felizes e saltitantes, transbordando em energia, ela está gestante e ela está com os seios fartos de leite. Então, quer dizer, é realmente um recomeço por merecimento. É um recomeço por merecimento. E daí, Gêmeos, porque a leitura é para Gêmeos, claro que pode estar invertida, pode estar espelhada, você adequa a sua realidade, porque é uma leitura coletiva. Novamente, se quiser uma leitura particular, é preciso entrar em contato. Por que que ela é extremamente generosa? Porque nesse deck em específico, por conta dos peixes, dela estar gestando, está com os seios fartos. Então, é o começo, é o gestar, é o planejar, é o novo projeto, é a nova vida, é as coisas ficando claras e, mais do que isso, se reconectando com as suas emoções, saindo desse processo de apatia relacionada a uma decisão aqui, relacionada muito mais a vida afetiva que te levou para uma situação de escassez e agora mais consciente, mais dona de si, você, ó, seguindo por caminhos diferentes, construindo caminhos diferentes e novamente, e daí vem muito de encontro com aqui, ó, saber falar das suas emoções, saber demonstrar as suas emoções não vai te tornar vulnerável, porque você fez todo o trajeto, isso te trouxe clareza, te trouxe conhecimento, e mais do que isso, cada vez mais a consolidação do conhecimento de quem você é, dos seus sentimentos, você sabendo nomeá-los. E, como eu sempre digo, é uma rainha de copas. Então, o desempenho aqui dessa energia é de as escolhas que você faz hoje, levando em conta os seus sentimentos mais profundos, a empatia, os seus sonhos, a imaginação, a sua sinceridade reverberando no seu futuro próximo. A última, e eu querendo ir para finalizar aqui, mas enfim, voltamos para trás. A sacerdotisa vem muito falando dessa questão do oculto, né? De revelações relacionadas a esse contexto aqui, que levou o geminiano, ou, né, você que está aqui, que sintoniza, né, com essa energia, trazendo revelações desse contexto. Lembra que eu falei de por algum momento você deixou o emocional falar primeiro e agora você volta para o racional tentando fechar, encontrar as lacunas, os fios desencapados para não cair mais nessa situação?
Aqui a sacerdotisa vem falando muito de revelações, então não só essa questão de você indo atrás, mas das coisas também vindo até você. Vem falando para você escutar mais a sua intuição. Vamos ver o que mais. E ele cruza aqui, né? Com esse contexto, com essa prosperidade, chega ali no Rei de Fogo, que é o bruxão do tarô. Pode ter questões magísticas? Acredito que sim, porque está direcionando, ó, bem para ele. Porque lembra que eu falei que é uma pessoa muito pueril, que tinha tudo para ser, né, uma pessoa admirável, mas por não saber lidar com frustração, com rejeição, quis ir pelo caminho da destruição. E daí, meu bem, tem gente que mexe com tudo e mais um pouco, né? Vamos ver se agora a gente finaliza ali. Oh, Deus! Realmente tem questões magísticas. A carta do mago. Ó, tudo direcionado. A pessoa mexeu com tudo e mais um pouco. Gente, é aquilo. Prezo muito pelo racional, mas existem coisas que a ciência ainda não tem como comprovar, mas que sabidamente todos sabem que existem. Então, é aquela velha história, né? Que daí, dentro da concepção, da crença de cada um vai nomear como quiser. Vai falar que é bruxaria, vai falar que é feitiçaria, vai falar que são as leis herméticas, enfim. Só muda a nomenclatura, a denominação, mas a gente está falando da mesma coisa. E ó, eu acredito muito aqui a roda da fortuna. Pronto, fechamos. O que eu ia dizer? Que eu acreditava muito aqui que no momento em que tudo aconteceu, um dos pontos principais que foi aqui prejudicado foi a questão do financeiro, do material e que reverbera em outras áreas como os sonhos, os projetos. Sem dinheiro, a gente não faz nada, a gente não come, a gente não vive, a gente não realiza. Então, por isso que está na carta da cura, por isso aqui essa abundância retornando e retornando mesmo, porque ó, a roda da fortuna. Então, aqui vem falando do momento de boa sorte, vem falando de finalizações de karmas, de momentos decisivos de ciclos de vida. E é aquela história, vem trazendo agitação, vem trazendo fortuna, e é um movimento que parte do externo para o interno, ou seja, independe da vontade do consulente. Eu já tinha falado que tem intervenção divina aqui, né? Então, e ó, tá bem na edificação. Chegou o momento de Gêmeos edificar, retomar o que as pessoas nomeiam muito como propósito, né? E assim eu vou seguir, de você retomar o seu propósito, apesar de muitos aqui nem saberem para que veio, o que estão fazendo nessa existência aqui. Então chegou a hora de começar a saber, de retomar a vida e de sair dessa apatia, porque não vai dar mais. Fundo do deck, o julgamento, tô falando? O julgamento. E é um julgamento que eu acredito piamente, ainda mais nesse deck, que ele não vem para trazer situações ruins para o geminiano, porque ó, vem com a centelha divina, vem com música, vem para fazer justiça mesmo, vem para colocar cada coisa no seu devido lugar. E a carta do julgamento, dentre os seus significados, fala de renascer com uma nova consciência. E essa parte eu acredito que é para todos. Todos aqui, até por conta da carta da estrela, que fala da cura, ter caído fora da energia de Gêmeos. A cura de Gêmeos já está aqui. Aqui é em relação ao todo. E mais do que isso, aqui vem falando de surpresas. Então, durante todo esse processo, quem plantou pimenta vai colher pimenta, quem plantou morango vai colher morango. Mas a carta do julgamento fala de surpresas trazidas pelo destino. E quem merecer vai receber o novo de maneira melhorada. Entende? Porque é a distribuição da culpa e do perdão. Tem uma carta chamando a atenção
eu vou ver novamente. Se tivesse com um consulente, eu iria perguntar se gostaria de ver. Geralmente todos vocês, olha aí, explicado. A traição. O 3 de espadas. Lembra que eu falei? Começou com uma ideia, a ideia de, vamos abrir uma empresa, vamos ser sócios, nos conhecemos, vamos casar, vamos constituir a nossa família, vamos viver juntos. Foi tomada a decisão e em um dado momento houve a traição. 3 espadas fincadas milimetricamente. A traição que levou à solidão, à depressão, à separação, à tristeza, à angústia, à infelicidade, trazendo a desordem. Aqui está se falando... tem um bichinho aqui. Sai, bichinho. Aqui vem falando de uma pessoa que ela não morreu, no caso geminiano, ela não morreu de fato como a gente conhece, mas o contexto fez com que ela vivesse um luto. O fim de parcerias, o fim de relacionamentos, o fim de projetos é a vivência de um luto em vida mesmo sem ter ocorrido a morte. É muito mais doloroso, muito, extremamente doloroso, extremamente sofrido. Por isso a centelha divina se fazendo presente no julgamento, trazendo algo novo e melhor. Por isso a roda da fortuna, porque aqui nitidamente alguém levou na mão grande tudo aquilo que não lhe pertencia. Mexeu com coisas ocultas que não devia. É o acerto de contas, sem dúvida alguma. Meu Deus, a leitura vai ficar gigantesca. Vamos lá. O resumo e o que mais pode ser dito com o tarô, para poder entrar no Lenormand, senão vai ficar gigantesca demais essa leitura. As leituras particulares seguem exatamente esse ritmo, para quem tem curiosidade em saber, entende? Conforme as cartas vão trazendo, eu não sou aquela pessoa que interrompe. Eu vou até onde é possível, claro, respeitando os limites que são necessários ser respeitados, mas até onde pode ser investigado, trazido, a gente vai. O resumo e o que mais pode ser dito, olha aqui, o rei de novo. Áries, Leão, Sagitário. É uma pessoa que machuca, mas ao mesmo tempo ela se auto-machuca, ela machuca o outro. E aqui ela tá com muita raiva, tá? Olha como ela olha para a carta do julgamento, punho cerrado. Por quê? Porque tem a roda da fortuna aqui em cima dela. E as coisas estão mudando. As coisas estão fugindo do controle dela. Aqui a gente pode estar falando de uma pessoa com traços fortíssimos de narcisismo. Narcisismo, perversidade, porque ele tem várias estacas voltadas para ele, então ele machuca e ao mesmo tempo se machuca por escolher o caminho não próspero de seguir a vida e de conquistar as coisas. E o novo tá batendo na porta ali. Um novo contexto, uma nova situação tá batendo na porta ali. E tem outra carta chamando a atenção. Peraí, Gêmeos. Olha isso, olha isso. Acredito que para a grande maioria a gente vai estar falando de finalização de relacionamentos definitivamente. Olha aqui o equilíbrio. Deixou na escassez, deixou na vulnerabilidade. Agora as coisas vão... Enfim, não vou me tornar repetitiva aqui. O que mais? Um resumo e o que mais pode ser dito com o tarô. A carta da lua. O que não é segredo, bem no centro da leitura, falando de coisas vindo à tona e coisas feias. O ocultismo, a ilusão. Essa pessoa, ela acreditava mesmo que ela poderia fazer, mandar e desmandar e que ela conseguiria executar toda a armadilha, toda a artimanha dela, só que não.
Agora a questão, toda a ansiedade, todo o sofrimento aqui que o geminiano passou, me parece que está retornando para o seu local de origem. Até mesmo para trazer autoconsciência. A carta da lua fala disso. As máscaras caem e junto vem a autoconsciência. Olha aqui, o 10 de pentáculos. Pode ter perdido aqui uma família, desfeito uma família por ganância. Por ganância. Fundo do deck, 2 de paus. A escolha. O ficar ou o seguir em frente. Né? A tomada de decisão. Tá escorregando, vamos ver quem tá aqui. A rainha de paus. Não tá sozinho. Não está sozinho. Tem outras cartas aqui chamando a atenção. Peraí, gêmeos. A rainha de paus, esse aqui. A sacerdotisa, que já tinha aparecido ali. O 7 de copas, a ilusão. E tem uma aqui embaixo, chamando a minha atenção, o hierofante. É uma pessoa que se apresenta muito, é uma pessoa que quando bate o olho, ninguém desconfia das coisas que ela fala, que ela mexe quando ninguém tá vendo. Tudo isso eu tô falando relacionado a esse rei de paus, tá? E me parece aqui que a espiritualidade ainda tá dando a oportunidade dela se resignar. Tá dando poder de escolha ainda para ver se toma jeito. Lembrando novamente, a leitura pode estar invertida, pode estar espelhada. Vamos escolher a Normã? O que mais pode ser dito, se é que pode ser dito, do apresentado na mesa? A carta do chicote. Eita! Conflitos, atitude, discussões. Fala de conflito, mas fala de ter disciplina, de ter o controle, de aprender ali através das adversidades, gêmeos. A carta sugere aqui a importância de enfrentar os desafios, enfrentar de maneira assertiva, com discernimento, aprender com as situações difíceis, por mais que ela causem dor, como uma forma. Lembra que eu falei, tudo é uma questão de percepção? O fogo consome o ar. O ar é o alimento do fogo. É uma questão de percepção aqui. Então, de usar essa situação de dor, porque aqui está falando de muita dor, e eu acredito de verdade que toda essa dor trouxe um crescimento muito forte para o geminiano. Olha isso aqui. Rainha de Pentáculos, a abundância. A Rainha de Pentáculos é interessante porque ela tem essa questão do maternar, ela tem essa questão do cuidar, e por vezes ela esquece de si para cuidar do entorno. E aqui vem falando para cuidar primeiro de si, para depois cuidar do outro. E me parece que todo esse processo, porque é uma rainha de pentáculos, lembra aqui a carta da cura, que é tudo de pentáculos? Você aprendeu aqui muitas coisas relacionadas à matéria, com relação à sua saúde. Lembrando que leitura particular eu não faço leitura de saúde, tá? O que mais? Olha aqui, o ramalhete, o buquê. Oportunidades que chegam por merecimento. Já tinha dito antes, aqui fala para você aceitar essas oportunidades que surgirem no seu caminho, porque elas te levarão à tranquilidade, à felicidade, mais do que isso. Vem falando
Gêmeos, você vai voltar a amar, Gêmeos. Você vai voltar a amar. Tá aqui bem no oculto, mas você irá amar novamente. Você irá prosperar, você irá encontrar inspiração novamente. E eu acredito que é muito em breve a carta do ramalhete bem no centro da sua leitora. Lembra que eu falei que aqui um geminiano que trabalhou muito a questão de perseverança e de resiliência, aqui representa presentes, representa alegria, representa reconhecimento que te leva à celebração. O símbolo de boas notícias, o símbolo de felicidade, do amor florescendo, trazendo relacionamentos felizes. Você, durante todo esse processo, tendo aprendido a trabalhar questões de autoestima, entende? Trabalhar a sua espiritualidade, trabalhar o perdão, mesmo que seja o perdão para si mesmo. Aqui fala de aproveitar e apreciar as pequenas coisas boas da vida, de estar aberto para receber as alegrias, digamos assim, inesperadas. Fala de momentos de felicidade para você, Gêmeos. A carta do livro, que também fala de segredos, em específico nesse deck, ó, coisas que ninguém queria que você soubesse. Espere a chegada de notícias, de coisas que eu já tinha falado, seja com a carta da lua, seja com a carta da sacerdotisa. Ai, ai. Vamos ver se é a última. O que mais pode ser dito? Se é que pode ser dito, a carta da árvore. Falando de progresso, chegou o momento de colher. Todo mundo aqui vai colher o que plantou. Evolução em todos os setores da vida. Quem plantou pimenta vai colher pimenta em todos os setores da vida. Quem plantou morango vai colher morango em todos os setores da vida, porque é hora de finalizar esse ciclo, a carta do caixão. É o encerramento, trazendo transformação e renovação. É o término, é o desapego. Quem está apegado vai desapegar, querendo ou não. É o encerramento de fase de uma situação que não tem mais como se sustentar, porque já teve muita dor. É a hora de novos começos. A carta sugere aqui aceitar as mudanças que são inevitáveis e permitir-se passar por esse processo de transformação pessoal para crescer e evoluir. Vamos ver com o oráculo das benzedeiras qual a mensagem que tem aqui para o geminiano. Saudade de vocês, sabia? De verdade, quando eu falo que eu sinto saudade, eu não sou uma pessoa que fala as coisas para agradar. Eu sei o valor, o peso das palavras. E deu vontade agora e eu sinto muita saudade de estar com vocês. Eu amo as leituras particulares, da troca, enfim. Vamos... Eita! Aqui, carta da renovação, com cedo espaço para uma vida nova. A carta da proteção, nesse momento, eu te benzo, Gêmeos. E o que mais para finalizar? Eita! Ai, Gêmeos, vocês são tão sensacionais que não adianta, é orar e vigiar, porque sempre vai ter alguém querendo despertar o seu pior. Viraram duas, a carta da justiça e da racionalidade, que é quem ilumina os seus caminhos. Fundo do deck, o amor. Porque, ó, tá falando com um geminiano que transborda em amor. Vocês esqueceram da chaminé? Eu não. Elas podem ter levado você a uma situação de vulnerabilidade, mas está na essência de vocês. São geminianos aqui que transbordam em amor. Quem eu vou pegar? Eu vou pegar o Jardim dos Anjos. Gente, vamos lá.
Eu vou correr aqui. Socorro, Deus! Porque acredito que para a grande maioria aqui foi através de relacionamentos, né? Essa questão que já trouxe o que tinha de trazer e que se finaliza agora. Vamos ver então, Jardim dos Anjos, o que pode ser dito com relação à vida amorosa, à vida afetiva do geminiano que se conecta com essa energia, com essa leitura. Se é que pode ser dito alguma coisa, qual que é a mensagem, qual que é a orientação? Movimento. Fundo do deck, a fé. Vamos ver aqui que o movimento tem de mensagem para vocês. Movimento. Se a carta do movimento surgiu hoje para você, Gêmeos, preste atenção se você não tem sentido paralisado na vida, imerso a exigências de perfeição. Perceba se tem exigido demais de si mesmo ou dos outros. Lembre-se que a conquista da felicidade depende do seu empenho em manter a sua vida em movimento. Essa carta lhe pede que você aceite cada momento da sua vida sem tantas exigências, sem tanto julgamento e sem prender-se tanto aos momentos. Então mova-se, deixe as coisas acontecerem. Sem movimento não há vida. Vamos ver o que a fé tem para vocês. Aqui a fé. Hoje a fé passou ao seu lado na linda forma alada representada nessa carta. Ela pede que você confie no que quer que esteja lhe acontecendo agora, que confie neste seu momento de vida. Não importa o quanto as coisas pareçam desordenadas ou fora de controle. A fé lhe pede que você se sente calmamente em meio a esse aparente caos e confie. Um processo maior está em andamento, olha aqui, ó. Algo que você ainda não consegue enxergar, ainda assim, talvez você possa sentir no seu coração, para além da confusão que existe, um lugar dentro de você onde a vida está, neste exato momento, operando um milagre. É porque diante de toda essa dor aí, realmente, um milagre não ter sucumbido. Oráculo das intenções, trazendo mensagem final para Gêmeos. É por isso que abriu ali com a materialização. Não só para você, mas para todos envolvidos. É um acerto de contas trazendo materialização. Eita, olha isso. Aceitação. Reconheça o momento de aceitar o acolhimento, o aconchego de si mesmo, o aquecimento da alma. Guarde suas energias para o momento certo de agir. Agora é tempo de cuidar de você, Gêmeos. Fundo do deck, a sombra. Acolha a sua sombra. Na escuridão, ouvimos o chamado do universo. Na sombra da noite, também enxergamos a beleza das estrelas. E olha aqui quem ela quis, a torre. Ela quis mostrar a aceitação, a carta da torre, o que eu já tinha dito, algo aqui não tem mais como se sustentar. E aquela história, as mudanças inesperadas vêm trazendo caos. A sacerdotisa, que a gente já tinha visto antes. Qual é a outra? O Cavaleiro de Pentáculos. O Cavaleiro de Pentáculos fala de ter paciência, de, através da paciência, alimentar a perseverança. Fala novamente de dinheiro inesperado, de renda, né? Enfim, e fala do tempo que cura todas as feridas e faz você chegar aonde você deseja, de alcançar um objetivo. E aqui, novamente, a carta dos enamorados. Eu disse, você vai voltar a amar. Mensagem dos arcanjos. A leitura é impressionante, essa leitura de hoje, porque por mais que ela traga as situações difíceis,
ela trouxe de uma maneira muito equilibrada, muito consciente. Bem lá no começo da leitura, eu lembro de ter falado que essa leitura se conecta com o geminiano que está muito consciente do processo, não é aquele geminiano que está desesperado, sem entender. Arcanjo Jofiel, limpe o seu espaço, livre-se da desordem, limpe a energia ao seu redor e, se necessário, use o Feng Shui. Fundo do deck Arcanjo Raguel. Sentimentos claros. Observe seus sentimentos físicos e emocionais recorrentes enquanto eles significam uma orientação divina. E para finalizar, a mensagem dos ciganos. Sim, vamos pegar a mensagem dos ciganos, que é o resumo de tudo e fecha essa leitura com chave de ouro. Tá redondinha, redondinha, gêmeos. Uma mensagem para gêmeos. Oh, mas tá caindo aqui, não quer mostrar de novo a rainha de paus. Eita, a carta do machado. Ó, quis mostrar de novo a rainha. Pera. A sacerdotisa, os enamorados e o 7 de copas, a ilusão. Por que tá mostrando, voltando toda hora para esse pessoal aqui? Porque se vocês não prestaram atenção, esse deck falou só da outra pessoa, né? Vamos lá. O machado. A liberdade tem um limite. Este limite serve para cada pessoa em todas as ações de sua vida. Tá dando limite para a criatura. Para haver sucesso nas realizações é necessário o uso da razão, do equilíbrio e da responsabilidade. O dizer não muitas vezes é fundamental para a felicidade. O dizer não, por que tá? Será que alguém vai te procurar? Pode ser, e você vai ter que dizer não. Por isso que tá voltando aqui para esse deck que foi só desvencilhando a outra pessoa. Fundo, a carta da âncora confirmando, gente. A segurança, a estabilidade, a solidez, a conquista de objetivos devem nos levar a programar novos projetos. Novos projetos, novas pessoas. Então, se alguém te procurar, essa é a orientação. A vida está em constante movimento. A tecnologia corre assustadoramente em todos que não quiserem parar no passado, devem atualizar-se constantemente. Se você não quer viver novamente o passado, você não deve aceitar o passado de volta. Usando todo o seu potencial no próprio aprimoramento, isso é o que te dará segurança, ou seja, o novo. Gêmeos, é isso que eu tenho para vocês. Se você não deu o seu like lá no comecinho do vídeo, dá agora. Se você gostou da leitura, se inscreve no canal. Compartilha, salva, assista quantas vezes você quiser. Se quiser comentar o quanto a leitura ressoou com você, com o seu momento, eu olho os comentários. Já faz um tempo que eu não estou respondendo, porque a vida tá corrida, mas eu vejo os comentários sim. Então é isso, gêmeos. Eu deixo aqui meu forte e carinhoso abraço para vocês e até a próxima leitura. E não esquece, dá um hypar se estiver disponível. Tchau, tchau.